Na tarde de 29 de janeiro de 2025, nos encontramos mais uma vez na linha de frente entre a Rússia e a Ucrânia, onde os eventos que se desenrolam se assemelham a um jogo de xadrez dramático e tenso. O assentamento de Dutchne, a oeste de Kurashov, tornou-se um ponto focal de intensas batalhas nas últimas 24 horas. Imagens de drones russos revelam soldados ocupando ruínas na parte central do vilarejo, enquanto as tropas russas conseguem romper e expandir ligeiramente sua zona de controle para nordeste e sudeste. O Minonda do 2º Regimento Russo da 105ª da Divisão está avançando lentamente para o norte, aproximando-se do assentamento de Drivka. Aqui, a 114ª Brigada Russa está a apenas 900 metros da estratégica estrada Chinel-515. Seu avanço por duas áreas de floresta nessa direção alcançou uma linha de floresta à beira de um pequeno desfiladeiro, marcando um ganho significativo de até 1,8 quilômetro. Os grupos russos estão tentando proteger a seção norte da estrada, um movimento que poderia solidificar sua presença na área. A linha de frente continua a ser atualizada a favor da Rússia, à medida que eles protegem mais terreno. Ao sul de Nadivka, a 9ª Divisão Russa consolida seu domínio sobre campos e jardins, avançando até 1 quilômetro em direção ao sul. Enquanto isso, na parte sul de Nova Andrievka, onde mais desenvolvimentos estão previstos para amanhã, os militares ucranianos conseguiram estabilizar a frente ao sul da cidade de Pakrovsk. Aqui, o avanço russo diminui visivelmente, com pouco sucesso relatado no assentamento de Svivrov. Ao sul de Pisani, no entanto, as tropas russas avançaram 500 metros, ajustando a linha de frente a seu favor. Na seção ocidental, não surgiram novas atualizações, mas em Kotlin, a infantaria russa continua a consolidar suas posições. Na parte oriental de Udashny, relatos de blogueiros militares russos sugerem esforços renovados para proteger a área, levando a escaramuças na zona cinzenta. Na esfera de atividade das 5ª e 109ª Brigadas Russas, há uma aproximação lenta, mas constante, da estrada T-0504. Esse movimento estratégico fez com que as forças russas protegessem áreas florestais e avançassem até 1,2 quilômetros a noroeste, diretamente a oeste de Baranivka. A linha de frente aqui também foi ajustada, com a infantaria russa agora ocupando posições para potencialmente iniciar um ataque ao assentamento de Verny Drush, com o objetivo de controlar a estrada Chinel 504. A importância dessa estrada não pode ser exagerada, e os esforços russos provavelmente se concentrarão na ocupação do assentamento nos próximos dias. Relatórios indicam aumento da atividade russa no cruzamento da Chinel 504, sinalizando possíveis ganhos territoriais. Na cidade de Tetska, foi observado um pequeno ajuste, com imagens de drones ucranianos mostrando bombardeios russos na fronteira norte. A presença das forças russas nas ruínas das últimas casas foi confirmada, à medida que avançavam para o sul, ampliando sua área de controle. Essa mudança na linha de frente ressalta a natureza dinâmica do conflito. Além das operações terrestres, as Forças Armadas ucranianas lançaram um ataque significativo de drones contra a Rússia na noite passada, atingindo várias regiões com mais de 100 drones. O Ministério da Defesa da Rússia informou que interceptou 104 drones ucranianos em 9 regiões, sendo que a maioria foi abatida sobre Smolensk, Bryansk e Kursk. No entanto, nem todas as ameaças foram neutralizadas, pois a Ucrânia continua a atacar a infraestrutura de energia da Rússia. Ontem mesmo, surgiram discussões sobre o ataque a uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, na cidade de Rim, e hoje a Ucrânia está de olho em outra grande refinaria de petróleo, na região de Oblast Norgod. Localizada a leste de Moscou, ao sul do centro do Oblast Nishtch e Novgorod, na cidade de Chovo, no Volga, essa refinaria foi tomada pelas chamas após um ataque de drones. O grupo Lukoil confirmou o início do incêndio, e as autoridades locais informaram que a queda de detritos causou o incêndio. Embora não tenha havido registro de vítimas, o incidente marca outra escalada no conflito em andamento. Na região de TW, um objeto militar teria sido atacado, com o vigílio arsenal de armas na área de Aksjabersky sendo atingido. Apesar do ataque,
Nenhuma munição estava presente na ocasião, embora 3 prédios tenham sofrido danos. Esse arsenal já havia sido alvo de um ataque em dezembro de 2024, que resultou na detonação de munição. Na região adjacente de Smolensk, os destroços de um drone abatido foram encontrados perto de uma usina nuclear, sugerindo que ela pode ter sido um alvo. Felizmente, a usina não sofreu danos. Como as tensões persistem, os ataques aéreos ucranianos coincidem com ataques aéreos russos em território ucraniano. As forças russas lançaram 57 ameaças do tipo Shahid-136, juntamente com um míssil balístico Iskander-M da Crimeia. A Força Aérea Ucraniana interceptou 29 ameaças, com a queda de 14 drones fictícios, enquanto as atividades dos drones restantes permanecem obscuras. Relatórios ucranianos indicam possíveis ataques em Odessa, Kharkiv, Sumy e Kiev, afetando a infraestrutura civil. Um míssil balístico atingiu Mykolaiv, resultando em 2 vítimas, embora o alvo específico permaneça desconhecido. Em Cherkasy, ocorreu um apagão, provavelmente devido a um ataque à infraestrutura de energia. Enquanto esse complexo conflito continua a se desenrolar, nós nos esforçamos para trazer clareza e compreensão. Se você achou este relatório perspicaz, considere curtir e se inscrever em nosso canal para se manter atualizado. Até amanhã à noite, desejamos a você uma noite tranquila. A intrincada dança de manobras militares e estratégias geopolíticas continua a se desenrolar na vasta paisagem da Europa Oriental. A cada dia, a situação evolui, trazendo novos desenvolvimentos e ajustes que são tão imprevisíveis quanto estratégicos. Hoje, nosso foco se volta para os eventos que se desenrolam no terreno, onde as forças russas e ucranianas estão envolvidas em uma disputa de alto risco de vontade e poder. O ar está tenso, carregado com a expectativa de qual será o próximo movimento, como se fôssemos espectadores em um grande teatro de guerra. Os avanços russos, marcados pela ocupação estratégica de áreas importantes, revelam uma investida calculada no território ucraniano. O assentamento de Dutine é um testemunho da mudança das marés, onde as forças russas conseguiram garantir um ponto de apoio em meio às ruínas, ampliando os limites de controle a cada dia. É um testemunho da natureza fluida do conflito, em que cada ganho é uma vitória difícil em uma batalha maior e mais complexa. À medida que o 102º Regimento Russo e a 101ª da Brigada continuam sua investida rumo ao norte, seus olhos estão voltados para a estratégica estrada Tinel 515. Essa estrada representa mais do que apenas uma linha em um mapa. É uma artéria vital na cadeia de suprimentos. Uma linha de vida que pode alterar o fluxo de recursos e reforços. Nas áreas florestais a oeste de Drivka, o avanço das tropas russas significa uma consolidação estratégica do poder. Um movimento que se refere a uma estratégia mais ampla de cerco e controle. Enquanto isso, no sul, as forças ucranianas demonstram resiliência e engenhosidade, conseguindo estabilizar a frente perto de Pakrovsk contra a pressão crescente. Os esforços dos militares ucranianos para retardar o avanço russo são um testemunho de sua determinação e adaptabilidade diante de adversidades esmagadoras. Em Svivrov, o impasse persiste, sem que nenhum dos lados possa reivindicar uma vantagem decisiva. Esse impasse é tanto um desafio quanto uma oportunidade. Um momento de pausa que pode fazer a balança pender para lados inesperados. Ao sul de Pisane, as tropas russas conseguiram um avanço de 500 metros, um ganho aparentemente pequeno, que traz implicações significativas para o cenário tático mais amplo. As linhas de frente variáveis, marcadas pela transição das zonas cinza para as vermelhas, servem como uma representação visual da natureza dinâmica e em constante mudança desse conflito. Cada ajuste, cada nova posição, conta uma história de determinação, sacrifício e previsão estratégica. Em áreas como Kotlin e Udachny, as forças russas continuam a consolidar suas posições, preparando o terreno para possíveis ofensivas futuras. Os relatórios de blogueiros militares russos destacam os esforços contínuos para proteger a parte leste de Udachny, onde a zona cinzenta continua sendo um campo de batalha contestado. Esse é um lugar onde a névoa da guerra é mais palpável, onde os limites entre o controle e o caos
se confundem e mudam a cada dia que passa. A importância estratégica de estradas como a TES-MAINCOR-4 não pode ser exagerada, pois elas representam não apenas caminhos físicos, mas também linhas de comunicação e abastecimento. Os esforços da 5ª e da 5ª Brigadas Russas para proteger essas rotas destacam a importância da mobilidade e da logística na guerra moderna. Seu avanço lento, marcado pela segurança de áreas florestais e ganhos incrementais, ressalta a abordagem metódica que caracteriza grande parte da estratégia militar russa. À medida que essas forças se aproximam do assentamento de Verney-Drush, a expectativa aumenta. O potencial para um avanço russo significativo nessa área é grande, com o controle da estrada Tinel 504 servindo como um objetivo crítico. Essa estrada é mais do que apenas um recurso estratégico. Ela é um símbolo do conflito mais amplo, uma representação da luta pelo domínio e controle. Além das considerações táticas imediatas, as implicações mais amplas desse conflito continuam a repercutir em toda a região. Os recentes ataques de drones das Forças Armadas ucranianas contra alvos russos destacam a batalha contínua pela superioridade tecnológica e pela vantagem psicológica. Esses ataques, com o objetivo de interromper a infraestrutura energética russa, destacam a interconexão entre as operações militares e a vida civil. O impacto é sentido não apenas no campo de batalha, mas também nas vilas e cidades onde a vida cotidiana é perturbada pelo espectro do conflito. A resposta do Ministério da Defesa da Rússia, com seus relatórios de drones interceptados e ataques frustrados, fala da batalha contínua pelo controle da narrativa. Trata-se tanto de uma guerra de informações, quanto de um confronto físico, com cada lado buscando moldar as percepções e reforçar o moral. A interação dinâmica entre esses elementos acrescenta camadas de complexidade a uma situação já intrincada, em que a verdade e a percepção estão frequentemente entrelaçadas em uma dança delicada. Ao olharmos para os próximos dias, permanecem as perguntas: como esses acontecimentos moldarão o futuro? Qual será o próximo passo nesse jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco? Essas são as perguntas que permanecem nas mentes daqueles que estão observando de longe e daqueles que vivem no meio de tudo isso. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão, enquanto nos esforçamos para esclarecer as complexidades desse conflito. Seu envolvimento por meio de curtidas e assinaturas ajuda a alimentar nossa missão de oferecer uma cobertura abrangente e perspicaz desses eventos fundamentais. Fique conosco enquanto continuamos a explorar o desenrolar da história desse conflito, com todas as suas reviravoltas e revelações inesperadas. Até lá, desejamos a você paz e segurança nestes tempos incertos. A narrativa do conflito na Europa Oriental é de fluxo constante, em que o equilíbrio de poder está sempre em movimento, influenciado por decisões estratégicas e manobras táticas. À medida que nos aprofundamos nos eventos que estão se desenrolando, fica evidente que cada dia traz novos desafios e oportunidades para as forças russas e ucranianas. A intrincada dança das operações militares é espelhada pelas implicações geopolíticas mais amplas, à medida que as nações observam com a respiração suspensa, imaginando como a situação poderá evoluir. A dinâmica em evolução no terreno, especialmente em áreas como Dutna e Drivka, é um testemunho da incansável disputa pelo controle territorial. As forças russas, com seus avanços estratégicos, visam solidificar sua presença e proteger as principais rotas logísticas. As estradas Tinel 515 e Tinel 504 continuam sendo cruciais para esse esforço, servindo como ligações vitais que podem ditar o fluxo de recursos e reforços. As batalhas travadas nessas regiões não se referem apenas a ganhos imediatos, mas fazem parte de uma estratégia maior para remodelar o cenário de controle. Em um contexto mais amplo, os esforços de defesa ucranianos destacam uma notável resiliência e adaptabilidade. Apesar de enfrentar um adversário formidável, as forças ucranianas continuam a se manter firmes, empregando uma combinação de táticas convencionais e não convencionais para combater os avanços russos. A estabilização da frente perto de Pakrovsk é uma conquista significativa que reflete a determinação dos soldados ucranianos em proteger sua terra natal.
Essa resiliência é ainda mais exemplificada em áreas como Svivrov, onde o impasse persiste, e em Pisani, onde os ganhos incrementais russos devem ser enfrentados com contramedidas estratégicas. À medida que o conflito continua, o papel da tecnologia e da informação se torna cada vez mais evidente. Os recentes ataques de drones das Forças Armadas ucranianas contra alvos russos ressaltam a importância da inovação tecnológica na guerra moderna. Esses ataques não são apenas para causar danos físicos, mas também servem como uma ferramenta psicológica, com o objetivo de interromper as operações russas e enviar uma mensagem de desafio. A resposta russa, caracterizada pela interceptação de drones e pela postura defensiva, destaca a batalha contínua pela superioridade tecnológica e narrativa. Essa guerra de informações ocorre juntamente com os confrontos físicos, acrescentando camadas de complexidade a uma situação já intrincada. O impacto desses desenvolvimentos se estende para além das zonas de conflito imediatas, afetando as populações civis e a infraestrutura. Os ataques direcionados a instalações de energia, como a refinaria de petróleo na região de Oblast Norgot, ilustram as implicações mais amplas desse conflito na vida dos civis. Cada ataque repercute nas comunidades, interrompendo a vida cotidiana e ressaltando a interconexão entre as operações militares e o bem-estar dos civis. As narrativas ucraniana e russa competem pelo domínio, cada lado buscando controlar a narrativa e manter o moral. Essa competição não se trata apenas de moldar as percepções, mas também de influenciar a opinião internacional e obter apoio. As apostas são altas, pois o resultado desse conflito pode ter consequências de longo alcance para a estabilidade regional e a geopolítica global. Ao navegarmos pelas complexidades dessa situação em evolução, somos lembrados do elemento humano que está no centro de tudo isso. Por trás de cada avanço estratégico ou manobra defensiva, há indivíduos, famílias e comunidades cujas vidas são profundamente afetadas pelos eventos que se desenrolam. Suas histórias, muitas vezes ofuscadas pela narrativa geopolítica mais ampla, são um lembrete pungente do custo pessoal do conflito. A resiliência e a coragem demonstradas por aqueles que vivem em meio a esse tumulto servem como fonte de inspiração e um chamado à ação para aqueles que estão observando de longe. Ao concluirmos este relatório, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito. O que o futuro reserva para as pessoas presas no fogo cruzado? Como a comunidade internacional responderá às mudanças nas marés de poder e controle? Essas são perguntas que exigem nossa atenção e envolvimento. Incentivamos você a manter-se informado e envolvido, pois compreender as complexidades dessa situação é fundamental para moldar um futuro em que a paz e a estabilidade possam prevalecer. Seu apoio por meio de curtidas e assinaturas nos capacita a continuar fornecendo uma cobertura perspicaz e abrangente desses eventos críticos. Juntos, podemos navegar pelos desafios e incertezas desse conflito, buscando clareza e compreensão em um mundo onde muitas coisas permanecem imprevisíveis. Ao olharmos para o futuro, continuamos comprometidos em trazer a você as últimas atualizações e análises, com foco em iluminar as histórias humanas por trás das manchetes. Até o nosso próximo relatório, desejamos paz e segurança nestes tempos desafiadores e agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão.